E aí, sou Matheus Fonseca, estudante do bacharelado em Biologia do UFRB, e hoje vou falar de algo que talvez vocês tenham se perguntado ou não, mas é bem interessante. Todas as plantas terrestres que conhecemos hoje em dia tiveram sua origem de ancestrais que vieram de ambientes aquáticos. Ou seja, toda a planta que você conhece teve origem de um planeta super distante que habitava mares, rios e oceanos. O problema é que mudar de um ambiente cercado por água para um terrestre requer mudanças. Havia muitos problemas para se enfrentar. Mas como simples plantas poderiam se adaptar tanto assim? O foco desse vídeo é demonstrar as dificuldades enfrentadas pelas primeiras plantas e as adaptações que elas sofreram ao mudarem de ambiente. A evolução, cujo é o melhor tema da biologia e nisso só minha opinião importa, é um processo extremamente lento e que para nós seres humanos é difícil de se compreender na sua totalidade. As primeiras plantas que invadiram o ambiente terrestre têm seu registro de cerca de 400 milhões de anos atrás. No período geológico, isso seria no Devoniano Superior. Para se ter ideia, o quão antigo foi a migração do ambiente terrestre para o aquático pelas plantas, os primeiros registros de Homo sapiens, a espécie da qual nós evoluiríamos, é de 350 a 200 mil anos atrás. Quando as plantas se adaptaram, não havia nem sequer uma possibilidade de existirmos ainda. Vamos ter noção de como eram as coisas antes da mudança de ambiente, mas com o pensamento em mente. A evolução modificou muitas coisas, com o passar de milhões de anos tudo sofreu modificações. As plantas terrestres têm como ancestral uma alga verde pluricelular. Essas algas tinham uma morfologia, forma quase difícil de se diferenciar, somente se compararmos com as que conhecemos hoje em dia. Era basicamente um talo, que apresentava só duas estruturas diferenciadas, as estruturas reprodutivas e de fixação para não serem levadas por aí sem rumo. A troca de gases, fotossíntese e a absorção de sais eram feitos todos por um único tecido. Não havia uma divisão. As algas, por exemplo, não tinham desenvolvimento de caule, folhas ou raízes. A água limitava o crescimento das plantas por dois motivos. O primeiro era que a luz do sol ficava apenas na parte superficial dos ambientes aquáticos. Não chegava tão a fundo. O segundo é que o dióxido de carbono, importante componente para a fotossíntese, não é muito solúvel na água. Tanto a luz quanto o CO2 é muito mais abundante em ambiente terrestre. Os organismos que fossem se aventurar iriam passar por algumas dificuldades. A primeira dificuldade que podemos pensar que as plantas enfrentaram ao trocar de ambiente é a desidratação. O tecido das plantas passaram milhões de anos submersos na água, fazendo as trocas gasosas e a absorção de nutrientes por toda a parte do vegetal. Com a saída do ambiente aquático para o ambiente terrestre, esses organismos iriam secar muito facilmente, mas houveram algumas adaptações. Era necessária uma hipermineralização dos talos que ficariam para fora do substrato. Isso foi conseguido com a impregnação de substâncias gordurosas nos primeiros vegetais terrestres. Essa foi a formação da cutícula, uma camada sem células que, junto com uma substância chamada de cutina, que é hidrofóbica, evitava a perda de água nas plantas. Entretanto, isso criou um outro problema. Essa impermeabilização foi eficiente, mas foi até demais. As plantas começaram a ter dificuldades para realizar as trocas gasosas. A absorção de dióxido de carbono virou um trabalho complicado, e tudo na natureza tende a ser mais simples da sua forma. Mas novamente, houveram adaptações. Foi daí que surgiram os estômatos, que são conjuntos de células que abrem e fecham os poros dos tecidos vegetais, controlando assim as trocas gasosas. Um outro problema a ser enfrentado era da sustentação. Embaixo da água, as plantas não tinham esse problema já que a gravidade é parcialmente anulada pelo impulso da água. Dando um exemplo cotidiano, quando estamos embaixo da água nos sentimos mais leves. Isso é devido à força de impulso que atua de baixo para cima. Sendo assim, os vegetais não necessitavam de uma estrutura muito rígida. Isso mudou quando foram para o ambiente terrestre. Não tem força de impulso no ar livre, e assim as plantas precisavam se adaptar e conseguir se tornarem mais rígidas. A primeira solução foi o surgimento de um aparelho de celulose. Supriu a necessidade, mas não foi tão eficiente assim. Na verdade, a maioria das plantas terrestres precisou desenvolver outro mecanismo. Com o passar dos anos, e muitos anos por sinal, os vegetais precisavam desenvolver tecidos específicos que secretavam lignina. Além de dar mais rigidez na sustentação, a lignina oferecia resistência a danos mecânicos e protegia o tecido vegetal contra ataque de micro-organismos e outras pragas. Não há tantos registros fósseis das primeiras plantas terrestres, mas pelo que se tem, esses vegetais se ramificaram em duas partes complementares, chamadas de telomas. Eram talos indiferenciados, mas o que isso quer dizer? Não existia uma divisão em caule, folha, flores e frutos. Era um único tecido, mas às vezes era desenvolvida uma estrutura reprodutiva em seu topo. Os primeiros vegetais terrestres ainda ficavam parcialmente submersos em locais mais pantanosos. A exemplo disso, tem o fóssil da primeira planta terrestre, o gênero Coxunia. Quase nunca passava de 5 cm de altura. A parte que ficava soterrada era menos impermeável para absorver água e sais mais facilmente, enquanto a parte que ficava exposta era bem mais impermeável para evitar a perda de água.
e era quem realizava a fotossíntese. Diferente de quando estavam submersas na água, no ambiente terrestre, as plantas encontravam grande abundância de dióxido de carbono e luz solar, que estava circulando ao ar livre. Já a água e sais estavam no solo, sendo assim um padrão foi criado. As estruturas responsáveis pela fotossíntese cresciam em direção ao Sol. Já as estruturas de absorção, as raízes, cresciam em direção contrária, embaixo da Terra. Essa simples organização foi tão eficiente que permanece até hoje. Toda a planta terrestre repete esse padrão, e ele foi importante para o desenvolvimento dos vegetais. Esse desenvolvimento foi tão eficaz que antes as plantas que não passavam de 5 centímetros, como no caso da Coxswaina, agora começavam a crescer mais. Os recursos eram bem mais abundantes em terra. Só que isso criou um novo problema. Antes, os recursos como água e minerais e até mesmo produtos da fotossíntese eram transportados de uma célula para outra. Como as plantas eram pequenas, esse sistema era eficiente da sua forma, mas elas começavam a ganhar mais volume corporal, altura e tamanho, sendo assim esse sistema já não foi ficando tão eficaz em vegetais maiores. Foi assim que surgiram dois sistemas vasculares, o xilema que transportava águas e sais minerais, conhecidos como seiva xilemática, e o floema que distribuía para todas as células da planta os produtos da fotossíntese, criando assim um sistema muito mais eficiente de distribuição de recursos. Esses foram alguns dos problemas que as primeiras plantas terrestres enfrentaram, e com os problemas vieram algumas adaptações. Vale ressaltar que essas adaptações demoraram muitos anos para surgirem. Como eu já disse, a evolução é um processo lento e que só é notado muito tempo depois. Espero que tenham conseguido aprender com o vídeo como as plantas, vistas muitas vezes como simples ou reduzidas a cenários, conseguiram se adaptar e conquistar a Terra. Muito obrigado e até mais!